Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Colocando em dia nosso grupo Propósito, capítulo 1 de Isaías. Você não pode perder amanhã, nossa live. Amanhã, nossa live, às 9 horas da noite, sorteio dessa Bíblia de estudo NAA. Vamos juntos começar o estudo dos profetas. Lembrando que nós temos dois blocos dentro dos livros proféticos, que é o bloco dos profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são os que têm os livros com mais capítulos, dentre eles Isaías, mas também temos os profetas menores, que são aqueles livros menores. Cada profeta viveu em um determinado contexto. O caso de Isaías, no capítulo 1, nos mostra que ele viveu durante o reinado de diversos reis, do rei Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Portanto, meu querido irmão, a gente tem que entender o contexto em que o profeta vivia para que a gente possa também entender a mensagem do seu livro. O profeta Isaías é conhecido como um profeta messiânico. Ele é filho de Amós, como diz o versículo 1, não sabemos quem foi Amós, mas tudo indica que Isaías tinha uma conexão muito grande com o palácio. Nós vemos os relatos dele muito próximo ao rei, profetizando. E o profeta Isaías, além de falar muito sobre Cristo, ele tem revelações, ele é conhecido como um profeta messiânico. Nós vamos ter aqui relatos do pecado do povo. Então vamos dividir esse texto aqui em algumas partes. No primeiro capítulo, nos primeiros versículos, do versículo 2 ao versículo 9, nós vamos ver uma acusação de Deus quanto à rebelião do seu povo. E ele chama a terra, ele diz, ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, criei filhos, engrandeci, mas eles são revoltados contra mim. Ele fala da rebeldia, ele diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O povo não entendia, faltava um conhecimento, e não é conhecimento teórico, mas conhecimento prático no relacionamento com Deus. Nós vamos ter em outra passagem bíblica dizendo que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Portanto, diferentemente de um boi que conhece o seu dono, de um jumento que sabe o dono da manjedoura, os homens não reconhecem a existência de um Deus vivo e verdadeiro. E o diagnóstico disso é uma corrupção generalizada. O texto vai nos dizer que Deus afirma que eles estão doentes de todo o coração, da planta do pé até o alto da cabeça, e estão completamente enfermos. E quem está enfermo, meu irmão, precisa de cura. A cura desse, a lepra, a doença desse povo, era exatamente a sua oposição, a sua rebelião contra Deus, a desobediência. E isso traz consequências. Tão grave o desvio do povo que o versículo de número 9 diz que se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já teriam se tornado Sodoma e Gomorra, já teriam sido, como a cidade de Sodoma e Gomorra, completamente destruídas. Mas o que nós temos aqui nesse texto? Que sempre Deus deixa um remanescente fiel. Todos os povos, em todas as nações, há sempre aqueles que caminham em fidelidade ao Senhor, independentemente do sistema corrupto em que estão inseridos. E muitas vezes nós estamos precisando consertar nossa vida, e o que nós fazemos? Como descreve aqui o versículo 10 ao 17, nós continuamos a prestar cultos, a termos a nossa rotina religiosa, mas a transformação nunca aconteceu no nosso coração. Aqui no versículo, a partir do versículo 10, o Senhor diz assim: ouvi, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Perceba que o próprio Deus está sendo irônico em chamá-los de Sodoma e Gomorra por causa da desobediência. E Deus vai dizer de que serve a mim a multidão dos seus sacrifícios. Quando vocês vêm comparecer perante a mim, quem chamou vocês para virem? Quando não continueis trazendo ofertas, incenso para mim, tudo isso é abominação. As vossas festas, diz o Senhor, versículo 14, e as vossas solenidades a minha alma aborrece, e já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Então o povo, Deus estava cansado da desobediência do povo e dessa rebelião. E o Senhor aqui, ele vem trazer um convite. Ele vai dizer o seguinte: pelo que quando estendeis a mão, multiplicais as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então o Senhor traz uma solução, ele vem dizer: lavai-vos e purificai, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Então há um convite do Senhor para um recomeço. E qual é esse recomeço, meu irmão? Esse recomeço é pela graça. Perceba aí do versículo 18 ao versículo de número 20, há um convite. O Senhor diz: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão como neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Portanto, meu irmão, há um convite aqui para o nosso arrependimento, para irmos até o Senhor com os nossos pecados, porque o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, a partir do versículo de número 21, o Senhor continua descrevendo a infidelidade desse povo. Ele diz: como se fez prostituta a cidade fiel, nela estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora habita homicidas. E o Senhor vem dizer de uma maneira muito séria para aquele povo, e eu gostaria de resumir esse ensinamento, porque o Senhor, ele diz: olha, vocês são homicidas, os seus príncipes são rebeldes, versículo 23, não defendem o direito do órfão, da viúva. Versículo 24, portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso Israel: tomarei satisfação nos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão, purificar-te-ei como potassa das tuas escórias e tirarei de ti o mal, o metal impuro. Restituir-lhe-ei os seus juízes como eram antigamente. Então presta atenção. Deus diz que vai punir e vai purificar, assim como o fogo separava, o fogo purificava uma peça de um metal precioso. Mas Deus diz que vai restituir os juízes, chamarão cidade fiel, Sião será redimida pelo direito, que se arrependem pela justiça. E ele está dizendo que, apesar das punições por causa do pecado, ele sempre vai deixar o remanescente. Os transgressores, os pecadores serão juntamente destruídos, os que deixam o Senhor perecerão. Então aqui é um convite para que a pessoa possa refletir, o povo de Deus possa refletir, se quer obedecê-lo e ter vida, ou se quer desobedecê-lo e sofrer punição. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então o Senhor está dizendo que aquele que continua, não aceita o convite da graça que é feito, vinde a mim, pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos os pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então o Senhor faz um convite: ainda que seu pecado seja grave, eu te perdoarei. Se você quiser me ouvir, vai comer do melhor dessa terra. Mas se você se recusar, você será devorado à espada. Meu amado irmão, nós somos chamados para responder diante do Senhor. Vamos pensar: você tem se submetido à soberania de Deus? O boi conhece o seu dono. Você conhece aquele que comprou você com o sangue do seu próprio filho? Você, de fato, conhece, meu irmão? Você reconhece a soberania de Deus? Deus, de fato, comanda a sua vida, ou você anda em pecado? Segunda coisa, você tem se apresentado diante do Senhor de coração, ou você tem estado ali por estar? Honra o Senhor com os lábios, mas seu coração está longe. Não faça isso, meu irmão. Se você ouvir o Senhor, você vai comer do melhor dessa terra. E aqui Deus deixa claro, nessa última parte, a partir do versículo 21, que quem escolhe obedecer vai ser abençoado, vai experimentar a justiça no tempo certo. Mas aqueles que escolhem o caminho da desobediência irão de mal a pior. Essa é a mensagem que Isaías trouxe para o seu povo. Vamos juntos meditando na palavra de Deus. Até daqui a pouquinho para o capítulo 2 de Isaías.